Bom dia, Jadir. Bom dia, Lara. Buenos dias. Bom dia, meu amor. Ô tia, o dever é até hoje, né? Quê? Aquele dever é pra mandar hoje, né? Aquele dever do livro. A prova do livro é É, até sexta-feira, dia 7, tá bom. tá bom? Bom dia, João Pedro, André, Helena, Bom dia. Rafa, Heloísa. Eu já fiz a prova do livro. Oi, João. Já fiz a prova do livro. Eu vou fazer do livro hoje. Ok. Vou Fala de novo, acabar. porque a tia não escutou. Eu vou fazer a prova Eu já fiz a prova do livro, eu vou te enviar. Ok. Isadora, bom dia. Letícia. Tia, a prova do livro eu imprimi. Bom dia. Imprimi. Aí eu posso tirar foto pra você? Mandar por e-mail, igual eu pedi lá, igual eu solicitei no Alunos Book, tá? Todas as informações estão lá, tá bom? Tudo bem quando você mandar por e-mail. Isso. Meus amores, vamos lá. Eu preciso que vocês peguem hoje, como eu avisei na aula passada, as atividades suplementares, capítulo 6 e capítulo 7, que nós vamos corrigi-las, tá bom? Nas atividades suplementares, eu quero o capítulo 6, eu passei a atividade 6 até a atividade 12. Então, vocês vão pegar o livro 2, o caderno suplementar 2, página 11. Todo mundo aí, por favor, peguem que eu vou compartilhar com vocês. Página 11. Vamos aí. Página 11. Atividades suplementares? Atividades suplementares. Página 11. Aí a primeira coisa que eu pedi a vocês na página 11 foi a atividade número 6. Antes destas daí eu não pedi não, tá? Eu pedi da número 6 em diante, certo? No capítulo 6. No capítulo 7 é que eu pedi todas as atividades. Não foi isso? Foi isso mesmo. No capítulo 7, eu pedi todas as atividades. Então, vamos lá. No capítulo 6, prestem atenção. No capítulo 6, eu pergunto a vocês na atividade número 6 aí da página 11. Releia o primeiro parágrafo da resenha crítica. Lá no primeiro parágrafo da resenha, vamos lá, gente. Primeiro parágrafo, voltem aí a resenha. Eu falo que nele... Ô tia, qual livro? Caderno suplementar, amor. Qual página, então? Página 11. Todo mundo pegou aí o caderno suplementar? Tá com ele para fazermos a correção? Aqui. Beleza. Eu tô. Isso. Então, tá pedindo a vocês para... falando lá no primeiro parágrafo da resenha, que fala do Vingadores, Guerra Infinita, da resenha crítica, está falando que tem 7 verbos, olha aqui, conjugados no passado e 4 verbos conjugados no presente. Todos eles no modo indicativo. Sublinhe os primeiros, que são aqueles conjugados no passado, e circule aqueles que estão conjugados no presente. Então, vamos lá. A Marvel construiu... Deixa eu voltar com vocês a resenha. Peraí, hein? Deixa eu voltar com vocês a resenha para a gente analisar juntos. Vamos lá. Todo mundo se pediu para pegar o primeiro parágrafo da resenha, tá aqui o primeiro parágrafo. Nesse primeiro parágrafo, eu estou pedindo a vocês para
circular os verbos no passado, não, sublinhar, desculpem, os verbos no passado e circular os que estão no presente. Então, vamos lá. A Marvel construiu. Construiu está no passado ou no presente? Ô, tia, mas não era só depois do terceiro parágrafo? O que é, meu amor? Não era só depois do terceiro parágrafo? Para circular? Ih, João Pedro, fala um pouquinho mais alto. A tia não está te escutando. tia, não era pra... Aí que você vai sublinhar, não era só depois do terceiro parágrafo? Não, está pedindo para reler o primeiro parágrafo da resenha. O primeiro parágrafo é esse aqui. Entendi que é o terceiro. Está escrito na número 6 assim, João. Releia o primeiro parágrafo da resenha crítica. Nele, no primeiro parágrafo, nós temos 7 verbos no passado e 4 no presente. Sublinhe os verbos no passado e circule os verbos no presente. Ficou claro agora, João? Ficou. Então tá, vamos fazer comigo então. Vamos lá. No passado. A Marvel construiu um universo no cinema. Construiu é presente ou é passado? Passado. Então eu só tenho que sublinhar, não é isso? Uhum. Então a Marvel construiu um universo no cinema calcada na capacidade de adaptar e modificar seus personagens criados nos quadrinhos. Tia, sabe o personagem que... Sabe, na verdade, filme que é melhor que Guerra Infinita e Ultimato? Herobrine é além do filme. Deixa Muito eu te melhor. aqui. A noção, Herobrine é além do filme. a mitologia inventada por Stan Lee, Jack Kirby e tantos outros teria que ser alterada sem perder a essência. Talvez tenha sido ingrediente mágico na receita que hoje norteia Hollywood. Então, prestem atenção que aqui eu tenho um verbo no presente, que é norteia. Se vocês forem a falar assim, mas tia, inventada é verbo. É verbo, só que está na forma nominal, lembra? Aí vocês vão falar aqui, teria verbo, mas está no futuro. Eu só quero os do passado e os do presente, tudo bem? Então, até agora, nós achamos construiu e nós achamos norteia. Construiu no passado, norteia no presente. Quem começou, olha aqui, começou não é passado? Pode sublinhar. Quem começou tudo há 10 anos foi o playboy Tony Stark e seu Homem de Ferro. Antes de se unir aos Vingadores, ele já colocava... peraí. Nós temos o foi aqui, ó, que eu esqueci dele, ó, passado, foi. Quem começou tudo há 10 anos foi o playboy Tony Stark e seu Homem de Ferro. Antes de se unir aos Vingadores, ele já colocava também, não é passado? Então, ó, construiu, começou, foi e colocava, tudo isso no passado. Então, ele já colocava sua armadura e lutava contra seus inimigos. 10 anos depois do pontapé inicial, o estúdio entregou nas mãos dos irmãos Russo a missão de dirigir e encerrar o primeiro arco dos Vingadores. Então, até aí nós colocamos no passado, certo? Deixa eu ver se eu não esqueci. Ô, tia, como assim 12 irmãos russos? É como se fosse o nome de uma empresa.
certo? Que dirige, certo? Por isso que ficou no singular. O ideal aqui é que estivesse entre aspas, tá? Então, vamos lá. O estúdio entregou nas mãos dos irmãos Russo a missão de dirigir e encerrar o primeiro arco dos Vingadores. Guerra Infinita cumpre. Olha aqui, um verbo no presente. Essa tarefa com êxito e se mantém também no presente, fiel às características que fizeram passado a Marvel ser tão aclamada nos últimos anos. Então, achamos aí todos os verbos. Olha só, construiu, começou, foi, colocava, lutava, entregou e fizeram. Todos esses no passado. E colocamos no presente. Peraí que eu estou esquecendo de um, porque está falando que tem 4. Então, deixa eu analisar de novo. 1, 2, 3. Tinha nada, não? É o verbo haver. Aqui, ó. Há 10 anos. Aqui, o verbo haver. Então, norteia, cumpre e mantém. Os 4 aí no presente. Todo mundo fez comigo? Podemos ir lá para a página número 12? Joia. O dia tem 6 no final, no passado, né? 7. 7 no passado. Meus amores, vou limpar aqui e nós vamos lá para a página número 12, ok? Deixa eu... Página número 12. Na página número 12, eu peço a vocês, na letra B, o seguinte. Vamos lá. Na letra B, eu peço a vocês o seguinte. Passe 2 desses verbos. Quais são esses verbos, gente? Aqueles que nós sublinhamos e circulamos. Então, eu estou pedindo, passe 2 desses verbos no passado para o presente. Então, vocês têm um comando, passar 2 verbos que estavam no passado, jogá-los para o presente. E construir uma frase só com esses 2 verbos. Quem é que fez? Heloísa, fala para mim. Helena. Isadora. Oi. Foi, tia. Vamos lá. Ninguém fez a atividade? Porque se não fez, eu não vou corrigir, não, gente. Eu sinto muito. Quando eu peço para vocês passarem 2 verbos do passado para o presente, tem que ser quais? Por exemplo, o primeiro verbo foi qual? Construiu. Construiu no presente fica como? Construindo? Constrói, no presente. Ah, tá. Depois, o segundo verbo foi qual? Começou. No presente fica começa. Aí agora eu quero uma frase que tenham pelo menos esses 2 verbos. Ô, tia, eu usei os verbos. Calma aí, deixa eu ver quais que eu peguei. Eu peguei lutar e fizeram. Fala, Helena. Tia, podia ter sido qualquer frase, né? Quaisquer verbos. Eu estou colocando aqui os 2 primeiros para facilitar a minha vida, uma vez que ninguém fez quando eu pedi. Para alguém se manifestar aí, né? É a página, tia. Gente, qual é a página? Deixa eu A falar. página 12, caderno suplementar. Eu não acredito que vocês ainda estão se localizando, não? Eu posso falar a minha? Pode.
Ah, não, eu só coloquei o constrói, eu coloquei errado, mas eu tinha colocado o hospital começa a ser construído. Então, Ô, tia, Mais alto, Helena. eu uso. eu tinha colocado constrói errado, só coloquei começa certo. Tinha colocado o hospital começa a ser construído esse ano. Tá, pessoal. Então, eu vou colocar aqui a empresa. Eu posso falar depois, tia? Só um minutinho. Constrói uma sólida ficção. Posso falar a minha depois? Um minutinho. Começa a lucrar com ela. Então, gente, só um exemplo aí, a empresa constrói uma sólida ficção e começa a lucrar com ela, né? Aí eu usei os dois verbos iniciais, porque quando eu perguntei a vocês, ninguém se manifestou. Da próxima vez eu não vou deixar falar, porque vocês têm que fazer na hora que eu peço e começa a lutar, a lucrar com ela. Joia, André, muito obrigada, tá? Então, vamos lá. Aí, ficou essa frase que eu criei, porque eu peguei os dois verbos iniciais. Alguém gostaria de falar? Eu. Fala, amor. Eu usei os verbos colocava e lutava. Mas aí no presente ficou como? Luta e coloca. E qual foi a frase que você criou? O super-herói luta e coloca os bandidos na prisão. Joia. Aí depois, na letra C, ainda na página 12, eu peço a vocês o seguinte: transcreva os verbos que se encontram no infinitivo e que não fazem parte das locuções verbais. Pessoal, nós temos alguns, eu não vou voltar ao texto não, só para não atrasar nossa aula. Mas são eles: adaptar, ver se vocês não se esqueceram de algum. Caso vocês tenham esquecido, por favor, anotem aí. São eles: adaptar, modificar. Lembrando, verbo no infinitivo é aquele que termina em ar, ir, e alguns casos, o or, como por e seus derivados, ok? Modificar, perder, unir, dirigir e encerrar. Encerrar. São os que nós temos aí que não pertencem a locuções verbais. Verbos no infinitivo. Observem aqui: adaptar de primeira conjugação, modificar de primeira conjugação, perder de segunda conjugação, unir e dirigir de terceira conjugação e encerrar de primeira conjugação, certo? Depois, na número 7, eu pergunto a vocês: no segundo parágrafo da resenha crítica, quantas vezes, no segundo parágrafo, aí vocês deveriam voltar lá, quantas vezes o verbo ser aparece sem estar compondo uma locução verbal? Circule-os toda vez que isso acontecer. Gente, quando eu estava analisando as respostas, ele aparece 5 vezes. Ele aparece 5 vezes sem compor as locuções verbais. É o caso, por exemplo, ele aparece... Oi, Jade. Tem que página? Nós estamos no caderno suplementar 2, página 12. Ok. Tá bom? Estou fazendo a correção das atividades. Então, nós temos 5 vezes o verbo ser. Ele aparece por meio do formato depois por meio do formato são, e aí nas outras 3 formas ele aparece por meio do formato novamente,
ok? Então, eu sou, tu és, ele é. Olha só, ele é, aparece quatro vezes. E eles são, aparece uma vez. Todos eles pertencem ao verbo ser. Alguma dúvida até aí? Não. Não. Vamos lá. Na letra B, eu pergunto: em que tempo ele está conjugado, o verbo ser, quando aparece nesse formato, em que tempo ele está conjugado? Vamos lá. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. E aí, qual é o tempo? É presente? É passado ou é futuro? Presente. Perfeito. Gente, Então, nós Porque sabemos eles são. no presente. Quando eu falo ela é feliz, eles são estudiosos, isso aí é o presente. Perfeito. Aí eu pergunto, vocês viram o verbo regular e o verbo irregular? Verbo regular, quando a gente conjuga, ele se mantém do mesmo jeito no radical. Aí eu vou conjugar aqui do ladinho para vocês o verbo ser. Vamos lá, hein? Verbo ser, deixa eu pegar aqui. Vai ser irregular. Aqui, ó, verbo ser. Verbo ser, o infinitivo dele é esse aqui. Aí, quando eu conjugo, vai ficar eu sou. Tu és. Ele é. Nós somos. Opa, vós sois. Eles são. Aí, só para que vocês se lembrem, eu disse a vocês que o verbo ele é regular quando vocês conjugam e há uma regularidade no radical, ou seja, há uma parte que se repete em toda a conjugação. Isso acontece no verbo ser? Isso acontece, turma? não. Acontece. Então, ele é regular ou ele é irregular? Regular. Irregular, muito bem. Então, ele é irregular. Aí eu estou pedindo para vocês explicarem por que que ele é irregular. Por que que ele é irregular? Nós podemos dizer o quê? Ele é irregular porque não sofre mudança. Opa, porque sofre, desculpem. Opa. Porque sofre mudança no radical. Não foi isso que eu disse? Que quando ele é regular, ele tem uma parte que se mantém no radical. E quando ele é irregular, é porque ele sofre uma mudança nesse radical. Meus amores, posso subir? Posso apagar meus desenhos aqui? As Ô escritas? tia, espera só um pouquinho, eu tô terminando você. Estou esperando. Eu só pergunto, né? Porque de repente vocês falam que eu posso passar, aí eu já passo. Enquanto vocês anotam, vou fazer uma chamada, hein? Destravem aí, por favor, os microfones, todo mundo, que eu quero ouvir o Eu presente tava de escrevendo vocês. a 7 na 8. Eu também. Ana Elisa, Presente. André, Presente. Anitta. Anitta tá aí?
Ok, Heloísa, tinha visto informação. Então, a Anitta não está aí. Cecília, Presente. Daniel. Daniel também não está aí hoje, né? Eduardo. Presente. Gabriel. Aqui. Beleza. Gabriela. Gabriela tá aí. quase não vem. Ok, Sofia, tinha visto a informação. Ok. Então, Gabriela não está aí, né? Helena. Presente. Heloísa. Falou que o microfone está quebrado, ok. Isabelle. Presente. Isadora. Eu. Jade. Presente. Jadir. Presente. João Pedro. Presente. Lara. Presente. Letícia. Presente. Rafael. Ok, Rafael, te olhou aqui, tá? Tudo bem. Rafaela, tá aí hoje? Ramon. Presente. Rogério. Sophie. A Sophie também me deu informação, ok. Tiago, tá aí? Tô aqui. Anitta, a tia te falou, você estava onde? Eu fui imprimir um negócio. Tá, tem que ficar ligada na aula, Anitta. Vamos lá. Pessoal, ok. Vou limpar agora os desenhos para podermos subir essa questão. Vamos lá. Aí, agora, na número 8, nós vamos ao terceiro parágrafo da resenha crítica. Lá no terceiro parágrafo, eu peço a vocês para identificar as locuções verbais, circulando nelas os verbos auxiliares e sublinhando os verbos no particípio que se liga a cada um deles. Eu já fui lá, então, para facilitar a minha vida, eu vou colocar aqui escrito, vocês vão conferindo, combinado? Então, vamos lá. As locuções verbais que tem são lembrando que é no terceiro parágrafo, tá? É construída, depois são, construída, depois são apresentadas, depois é repetida, depois são impactados e foi introduzido. Isso aqui é o que vocês deveriam ter marcado lá no terceiro parágrafo. Aí eu peço a vocês o seguinte, vocês vão, olha só, hein? Circular o verbo auxiliar e sublinhar o verbo no particípio que se liga a cada um deles. Então, vamos lá. Construída está no particípio e é o verbo auxiliar. Então, circulei o auxiliar. Apresentadas, repetidas, impactados e introduzido, tudo está no particípio. E estas aqui são, são e foi, são os verbos auxiliares, tá? Até aí alguma dúvida? Não. Joia. Na letra B, eu pergunto quais são os verbos que estão no gerúndio, lá no terceiro parágrafo.
Os verbos que estão no gerúndio são aqueles que terminam em ando, endo ou indo. Verbos no gerúndio que tem lá no terceiro parágrafo são criando, visando e continuando. Ok? Até aí tudo bem? Uhum. E aí, na letra C, eu peço, escolha um verbo da primeira conjugação. Verbo de primeira conjugação é o quê, gente? O que é verbo de primeira conjugação? Termina com ar. Muito bem, são verbos que terminam com ar. Falar, cantar, olhar. E aí, eu peço o seguinte, escolha um verbo da primeira conjugação para escrever uma frase no futuro. Lembrando, não considere as formas nominais dos verbos na sua escolha. Ou seja, ele não quer um verbo que termine em ar. Ele quer que você jogue no futuro. E como nós estamos falando do terceiro parágrafo, deveria ser o verbo ilustrar, apresentar, deixar, nortear, acertar. Então, no futuro, como que eu colocaria? Vou pegar um verbo qualquer aqui do terceiro parágrafo, da primeira conjugação, para poder fazer uma frase. Não é isso? Uma frase no futuro. Então, deixa eu pegar aqui. O apresentar. Vou colocar o filme apresentará diversos personagens poderosos. Vamos dizer assim. Então, qual é o verbo que está no terceiro parágrafo? Apresentar. Que é de primeira conjugação. Aqui, apresentar. E que está no futuro, apresentará. Não se esqueçam do acento, ok? Espera um pouquinho. Quem quer falar? Espera um pouco. João, você tem que falar um pouquinho mais alto. Aumenta seu microfone aí para mim, amor. Espera um pouco, tia. Ah, tô esperando. Ô, tia, Hum, eu posso falar o meu? claro, por favor. Ela cantará na escola. Mas o problema é que o verbo cantar não existe no terceiro parágrafo. Ah, é verdade. Porque como nós estamos falando aqui do terceiro e do quarto parágrafo, você deveria ter escolhido um verbo do terceiro ou do quarto. Para fazer a letra A, a letra B e a letra C. A gente não pode esquecer do enunciado, tá, galerinha? No enunciado é onde eu tenho que olhar para fazer a letra A, a letra B e a letra C. Não posso esquecer disso não, tá bom? Vamos lá. Número 9. O modo verbal caracteriza as várias maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo do significado, da significação que pretendemos dar a ele. São 3 os modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Eu disse a vocês que o indicativo é o modo da certeza, subjuntivo é o modo da dúvida, imperativo é o modo da ordem. Não foi isso? Depois, eu peço, assinale a alternativa que apresenta o modo verbal destacado na frase a seguir e que explica o sentido sugerido por tal conjugação. Vamos lá. Olha só, hein? Procure assistir aos filmes da Marvel que apresentam todos os heróis em defesa das joias do infinito e divirta-se.
olha o verbo que veio em destaque. Procure. Posso limpar para poder subir? Pode. Beleza. Então, tá aqui. Procure. Eu disse a vocês que procure é o verbo que eu tenho que analisar. Se eu perguntar a vocês, procure, está no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo? Pessoal, Imperativo. procure assistir aos filmes. Então, isso aí está dando o quê? Uma ordem, uma sugestão, uma orientação. Se está dando uma ordem, uma sugestão, uma orientação, está no modo imperativo, dando ao leitor a ideia de conselho, de sugestão. A alternativa correta é a letra B, ok? Número 9, a alternativa correta é a letra B. Depois da número 10, vou tentar finalizar rapidinho, gente, essa atividade aqui. A número 10, eu peço a vocês. O personagem é descrito geralmente como um titã louco, já que apesar de ser poderoso, ele era rejeitado pelos outros por causa de sua aparência. Então, é descrito e era rejeitado os verbos, ou seja, as locuções verbais, em relação ao sujeito, expressam-se de maneira ativa, passiva ou reflexiva? Reflexivo. O personagem é descrito. Ele está agindo ou ele está sofrendo? Ele era rejeitado. Ele está agindo ou ele está sofrendo? Sofrendo. Sofrendo a ação. Isso aí. Se eles estão sofrendo a ação, o verbo aparece na voz passiva, ok? Eles estão sofrendo a ação. Depois, encontramos uma locução verbal no trecho. Pessoal, eu quero locução verbal, aquele que tem dois verbos com valor de um. Um verbo auxiliar mais um verbo principal. Aqui, ó. É sentido. Então, afirmativa correta, letra, a segunda, no caso, que aqui não tem letra, né? A segunda é sentido pelo grupo. E aí eu pergunto, nessa locução verbal, o verbo principal, sentido, aqui, verbo principal, sentido, ele se apresenta no infinitivo, no gerúndio ou no particípio? Fala aí, Gabriel, para ti. É infinitivo, é gerúndio ou é particípio? Sentido. O que você colocou? Não colocou nada? Pera, tia, é Daniel ou Gabriel? Gabriel. Ah, tá. Pessoal, o que é que vocês colocaram? Infinitivo, gerúndio ou particípio? Participe. Particípio. Por quê? Sentido no infinitivo seria sentir. No infinitivo seria sentir. No gerúndio seria sentindo. E aí no particípio seria sentido. Certo? Então, nós estamos no particípio. Número 12, para finalizar, eu pergunto Peraí, deixa eu tentar deixar. Vamos lá. A número 12, para finalizar, eu pergunto. As palavras destacadas no trecho, a missão de dirigir e encerrar o primeiro arco de Vingadores apresentam. Tia, Dirigir e encerrar. tia, qual é a resposta? Tá travando pra mim. A Ué? tela tá branca. Para todo mundo ou só para você, Gabriel? Pessoal, todo mundo está conseguindo ver e me ouvir? Normal. Sim. Ok, deve ser o seu computador, Gabriel. Eu vou tentar sair e entrar, já volto.
As palavras destacadas no trecho, a missão de dirigir e encerrar o primeiro arco de Vingadores apresentam. Dirigir e encerrar. Eles apresentam verbos em uma locução verbal ou apresentam verbos independentes na forma nominal? São. Eles estão em uma locução ou são independentes? Eu disse a segunda opção. Ah, sim, meu amor, obrigada. A segunda opção. Observem que eu não tenho verbo auxiliar. Se eu não tenho verbo auxiliar, ele não é uma locução verbal. Eles são independentes. Meus amores, até aí alguma dúvida? Não. Olha só, a próxima atividade eu vou corrigir amanhã. Mas amanhã vocês vão fazer assim, ó. Estão vendo a minha? Estão vendo? Toda feita. Estão enxergando? Do mesmo jeito que eu fiz a minha, vocês vão ter que me mostrar a de vocês, tá bom? Amanhã eu quero todo mundo com essa atividade pronta, sem dúvida nenhuma. Ok? A atividade foi explicada, foi pedida há mais de uma semana para vocês. Amanhã vocês terão de me mostrar. Combinado? Vou interromper aqui. Por hoje nossa aula acabou. Beijos. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, até. Tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau. Julgamento de si com a Cecília.